Beleza. Nós vamos passar esse início de tarde, né, que vocês aí tiraram um pouquinho o tempo de vocês para a gente partilhar. Como o Jean, ele fez aí uma proposta para nós, queremos compartilhar com vocês um caminho que aqui né, muitos frutos já colhemos e tantos outros ainda serão colhidos. E isso que a gente tem aqui, a gente não quer dizer que esse é o caminho, esse é o único caminho, mas nós vamos partilhar com vocês o desafio de acolher e de evangelizar os jovens. Então, para situar um pouquinho vocês, eu estudei durante 11 anos, seminarista, teologia, filosofia, sou seminarista, fui seminarista deuniano, hoje padre da congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, os padres deunianos. Então, a minha última etapa formativa foi em Taubaté, durante 4 anos ali em São Paulo, fazendo teologia. E, em novembro de 2020, plena pandemia, recebo a notícia que vou trabalhar em Joinville, Santa Catarina. Para mim, Padre Rodrigo, Joinville sempre foi o santuário, o Sagrado Coração de Jesus. Eu sempre tinha a ideia de que era um santuário que tinha muito a presença do jovem. E eu iria chegar numa igreja, a estrutura já estava pronta e eu ia só dar continuidade. Ou, se me permitem chamar, fazer a pastoral da manutenção, né? Ou seja, ia só fazer uma manutenção aqui e ali. Chego aqui em janeiro de 2021, ainda estávamos vivendo os ares da pandemia, e isso aconteceu, que foi me dada a juventude para cuidar, padre jovem, padre recente, chegar na paróquia, e aí tinha que fazer aí um trabalho com a juventude. Chego aqui, o que tem de juventude, padre? Recebo um áudio de 6 minutos e 4 segundos da antiga coordenação, dizendo que a juventude aqui, ela era morta, não tinha expressão, que as comunidades, até então, 10 anos atrás, eram comunidades, aí todas elas se formaram paróquias, os grupos de jovens se concentravam nas comunidades, e o santuário era uma igreja, era uma rodoviária de senhores e senhoras, né? Então, o santuário não tinha fixado ainda no coração dos jovens, eles só estavam de passagem. Bem, comecei assim, e daí fui tentar pela internet, porque não podia fazer encontros presenciais, e pela internet fizemos uma live. A antiga coordenação, composta por uma pessoa e eu. Fizemos uma live no sábado à tarde, 2 pessoas estavam fazendo a live, eu e essa coordenação, e adivinhem quantas pessoas estavam assistindo? Uma pessoa. Ou seja, tinha mais gente apresentando a live do que vendo a live. Foi frustrante aquilo ali, né? Porque eu falei, meu Deus, por onde começar? Por onde começar a trabalhar com a juventude, né? O que o jovem quer, ainda mais nesse tempo de pandemia? Era o que eu pensava 5 anos atrás. Então, morando com o padre Anísio José, que é um grande comunicador, tem referências também acadêmicas com a juventude, tivemos a ideia, num dia, num bate-papo, de fazermos uma série chamada Dons do Espírito Santo. E ele falou assim para mim, olha, eu vou roteirizar, vou estar por trás das câmeras e você empresta o seu sacerdócio, né, a sua imagem para poder gravar. Então, a gente foi um dia no Beto Carreiro World, conseguimos as passagens para os ingressos, os passaportes, passamos um dia todo lá, contratamos uma empresa, e ali, então, Jean, e todos vocês que estão nos vendo, nós desenvolvemos a primeira série. Isso foi no mês de abril de 2021. E, por ocasião da solenidade do Espírito Santo, né, de Pentecostes, naquele ano foi final de maio, nós lançamos, então, 7 vídeos, falando dos 7 dons do Espírito Santo. O padre foi na Montanha-Russa, o padre foi na Ilha dos Piratas, o padre foi em vários brinquedos, né? Cada brinquedo tentando relacionar com um dom do Espírito Santo. Inclusive, nessa época, eu acredito que isso tenha sido o pontapé para dizer à comunidade de Joinville, opa, existe uma igreja que está comunicando os valores católicos de um jeito diferente, de um jeito arrojado, ousado, sujeito a críticas também, porque talvez
possivelmente muitos não se identificam com isso, e o fato de não se identificar pode gerar crítica, né? Mas para a comunidade aqui foi um pontapé inicial fantástico, porque nós começamos a perceber que jovens começaram timidamente a se achegar à igreja. Então, no primeiro momento, nós tivemos que fazer aquilo que Padre Deon, o fundador da nossa congregação, disse. Quando desejamos uma pesca milagrosa, ela não se dá na sacristia, mas ela se dá em alto mar. Então, o padre foi jogar essas redes no Beto Carreiro e transformando em um conteúdo bem editado, profissional, para jogar nas redes. E digo para vocês, assim, que lá no Beto Carreiro, Jean, eu fui na Ilha dos Piratas e eu estava, assim, de padre, com klezma e tudo mais, e uma família veio tirar foto comigo e falou assim, podemos tirar uma foto? Eu falei, pode tirar. E eles, assim, acharam que eu não queria tirar, e daí eles assim, tá, mas por que tu não quer tirar foto com a gente? Tu não trabalha aqui? Daí eu falei, não trabalha aqui. Mas é que tu é um personagem aqui da Ilha dos Piratas, estás caracterizado, né? Qual que é a tua fantasia? Aí eu falei assim, isso aqui não é fantasia, isso aqui é uma vestimenta de padre, eu sou sacerdote e estou aqui gravando uns vídeos com a juventude, para a juventude. Enfim, eu sei que a gente acabou tirando foto e tudo mais, né? E é interessante porque você não vê, talvez, um padre de batina, um padre de klezma lá. E ali, Jean, estou dizendo isso para vocês porque foi um start, foi um pontapé. Então, gravamos esse vídeo, soltamos, e aí começamos a trazer as pessoas para o santuário. Só que isso, percebam, foi cerca de um mês, de um semestre praticamente, sem interação com o jovem, só colocando alguma coisa, alimentando, ainda que timidamente, mas dando um passo já na internet. Então, eu digo que a internet ela é uma ferramenta poderosa para nós que queremos evangelizar. E agora, nessa era de canonização de São Carlos Acutis, nós podemos nos apropriar como ele se apropriou e posicionar, ou seja, aqui já é um termo também de marketing, né, mercadológico, em que as empresas fazem isso, elas posicionam a sua marca. Eu penso que nós, Igreja Católica, somos, em muito sentido, talvez acomodados, porque já somos a maioria, religião predominante, e talvez a gente não se preocupe em trazer tantas coisas novas. Não se trata de inventar a roda, e muito menos desfazer-se da tradição, dos dogmas, do magistério, mas apresentar a tradição, os dogmas, a Sagrada Escritura, de uma maneira ousada. Não precisa fazer malabarismo na Santa Missa, na Sagrada Liturgia, mas eu acredito que uma dose de ousadia, de reverência, de criatividade faz bem, sobretudo ao público jovem. Quando eu digo jovem, eu estou falando aí de 15 a 25, 15 a 30 anos, é o público quando eu falo jovem, né? E aí, Jean e demais convidados que estão aqui nessa live, eu sei que no mês de setembro de 2021, organizamos aqui um retiro chamado Reconecta. A pandemia fez todo mundo se desinstalar, a pandemia fez todo mundo esfriar, não preciso de igreja, distanciamento, e esse esfriamento fez refletir na fé que não precisávamos da instituição igreja. E o Reconecta, ele surge como uma ideia de ser um retiro curto, em poucas horas, e oferecer para a juventude um momento intenso, um momento onde eles poderiam estar bebendo da fé católica, Santa Missa, adoração, a pregação, e tanto que nós começamos naquela ocasião, o primeiro Reconecta no ano de 2021, logo com o almoço, ele chegou e já ganhou um hambúrguer. Ou seja, o hambúrguer é quase como que um arquétipo, né, de alimento para o jovem. E aí nós oferecemos isso, fomos para o auditório, 130 jovens, não podia mais do que isso, todos de máscara, né? E eu sei que ali foi acender a primeira chama para ressuscitar neste santuário o grupo de jovens. E desde então, daquele setembro de 2021, nunca mais parou. Todos os sábados, envolvimento com a juventude e a juventude se envolvendo com as pastorais. Um movimento posterior é o jovem querendo mais e ele acaba se envolvendo, então, também nas pastorais. E a Amanda, que está aqui, ela é fruto de um Reconecta, ela é fruto dessa iniciativa e hoje não caiu de paraquedas, mas foi preparada também para assumir hoje a coordenação
da juventude aqui do Sagrado. Então, o padre coloca algumas coisas que eu acredito que são importantes, e uma passagem bíblica que lá no início me norteou, está nos 3 evangelhos. Marcos, capítulo 5, versículo 15, Mateus, capítulo 5, versículo 15, Marcos, capítulo 4, versículo 21, Lucas, capítulo 8, versículo 16. Não se acende uma luz para colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro. Resumindo, ninguém acende uma luz, uma vela, para poder debaixo da mesa, mas para colocar acima, para que ela brilhe. E isso vai acontecer o quê? Quando você coloca uma luz em cima, ela vai iluminar tudo que está à sua volta, né? E essa luz, que é o evangelho, que é o reino de Deus, que é a riqueza da igreja, ela fez iluminar as trevas que estavam no coração dos jovens. Aquilo que era incerteza, aquilo que era dúvida, né? Aquilo que era afastamento, tabu, fez, opa, eu vou ali ver, porque está todo mundo falando, tem na internet, tem presencialmente um amigo meu indo da escola, da faculdade, do trabalho, e isso acabou chamando as pessoas para verem essa luz, né? Então, eu acredito que isso tudo fez uma consequência de quebrar a crença de que o padre é aquele ser, aquela figura inacessível lá do altar. Ele não desce do presbitério para vir até nós. Então, é uma quebra de crença que a maioria do povo católico tem, de que o padre é uma figura distante, inacessível, que eu não posso tocar, que eu não posso ser amigo, não é? Pelo menos, veja, meus irmãos, eu não quero ter a pretensão aqui de ensinar o padre a rezar a missa, eu sei que tem alguns padres aqui, eu estou compartilhando aquilo que aqui aconteceu, né, para vocês, e que foi um caminho que eu acredito que pode inspirar outras pessoas também. E então, Jean, nós fizemos o Reconecta 2021 com 130 jovens no meio da pandemia. 2022, nós fizemos o Reconecta, tema das estações, outono, inverno, primavera, verão. Foi lindíssimo, porque o jovem estava no auditório, estava vivendo ali o verão, colhendo os frutos e tudo mais. De repente, ele era realocado para um outro ambiente. E quando voltava, ele tinha já todo o cenário substituído, decorado, relembrando o outono. Depois do outono, ele foi para o inverno. E aí a gente fez o quê? No outono, você começa a se permitir desvincular-se dos valores, as folhas começam a cair, você vai ficando com galho seco, no inverno vem a neve, tudo bem que aqui no Brasil não neva tanto assim, né? Mas para poder trabalhar essa metáfora, então é secura, você está hibernado, você está indiferente aos valores da fé, e vem a primavera para poder acordar o que estava tudo adormecido. E o retiro nosso, ele termina sempre com um festival de cores. Depois de todo um dia de retiro de espiritualidade, nós vamos para o pátio da igreja, e ali nós jogamos tinta em pó para cima, para mostrar que o jovem ele é convidado a colorir, em primeiro lugar, a sua vida, com o amor de Cristo, e depois colorir o mundo, né? E o que é esse colorido? É a santidade, é contagiar os demais, família, trabalho, faculdade, escola, sociedade, igreja, com santidade. Então, a gente trabalha esses símbolos para que eles entendam que não é só um oba-oba, que não é só uma festa, não é só um colorir pelo colorir, né? Então, tem todo um significado. E em 2023, nós trabalhamos o Castelo Interior, ou seja, nós trabalhamos as 7 moradas de Santa Teresa d'Ávila. Todo jovem que ele adentrava ao retiro do Reconecta, depois de ter feito a sua inscrição, e aqui a gente está falando da 3ª edição, já tinham 600 jovens, eles entraram pelo castelo. E Santa Teresa diz que a última morada é onde está o rei, né? Então, nós fizemos eles adentrarem a primeira morada, que é o porão, que são as trevas, que são pecado. Eles entraram pelos galhos secos, luzes cênicas, assim, sabe, uma coisa mais escura, mais causando neles até mesmo um certo pavor, um medo, né, Amanda? E isso a gente conseguiu caminhar pelas 7 moradas até chegar na presença do rei. E quem é o rei? É Jesus. Então, nós trouxemos a adoração eucarística, né? E ali já não tinha mais treva, o cenário todo ele foi mudado. Isso é muito importante, essa questão cênica, a questão musical. Nós temos desde o início já um ministério de música chamado Marcas da Promessa. Ele tem nos ajudado, contribuído demais em todas as ministrações. Isso é muito importante, o espaço, a luz, a música,
Isso tudo ajuda, porque a fé passa também, permeia os sentidos. É essencial? Não, é periférico, mas é um periférico importante, que eu não desconsidero, eu não posso deixar de lado. Ele diz muito para a fase imatura do jovem. Eu não posso dizer, eu não vou considerar essa faixa etária madura e responsável. Não, eu até deixei separadinho aqui 3 características que começam com I, positivas, e 3 características com I, que são negativas, que a gente faz essa constatação no jovem. Lidar com a juventude é saber que eles têm inconstância, irresponsabilidade e imaturidade. Sabendo que são inconstantes, irresponsáveis e imaturos, eu preciso estar presente com eles. Eu preciso guiar eles. Eu, enquanto igreja, preciso, mais do que falar no primeiro momento, é estar. Ser presença. Ouvir, ouvir e ouvir. Por outro lado, quando você lida com essa juventude que te traz inconstância, irresponsabilidade e imaturidade, eles também têm dentro de si uma riqueza que é a intensidade, são ilimitados e inspirados, ou quase que imparáveis. Mas nós temos que canalizar isso. Se eu não estar junto com eles, eles vão agir irresponsavelmente, inconstantes e imaturos. Hoje eu quero tudo, quero mudar o mundo. É como aquele retiro de conversão, querigma, que você se encantou com Jesus e quer mudar o mundo. E a primeira pessoa que te dá um não, o primeiro tombo que você leva, não quero mais nada. O primeiro deslize que uma liderança na igreja comete, você já diz, não quero mais. Então você perde o foco, você dissipa-se muito rápido. Acho interessante essas características, e aqui tentamos, Amanda, trabalhar tudo com a letra I, para a gente poder estar aqui trabalhando. Então, inconstância, irresponsabilidade e maturidade, por outro lado, são intensos, ilimitados e inspirados. No Reconecta do ano passado, nós trabalhamos Nossa Senhora. Veja, o primeiro tema foi reconectar a fé para 130 jovens. O segundo tema, em 2022, foram as estações da vida com as estações da fé. Né? A primavera sendo essa estação que faz desabrochar, a fé te desabrocha para um colorido novo e automaticamente vem os frutos. O terceiro reconecta Castelo Interior, Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. Então nós imprimimos o magistério da igreja de uma maneira diferente. Ano passado, Nossa Senhora. Aí nós já tínhamos 790 jovens. E na semana passada, agora, recentemente, no sábado, no último sábado, nós trabalhamos o tema Arcanjo São Miguel, com 970 jovens. Só não foi mais, Jean, porque a igreja não comporta, não é? Então, ou seja, nós estamos trabalhando temas pertinentes da fé, intensos. Veio a Colo de Deus aqui conosco, a Pri da Colo de Deus, veio a irmã Ana Paula aqui conosco, né? Então a gente hoje já consegue chamar mais pessoas para falar, e tudo tema mariano, tudo tema católico, é Nossa Senhora, é os Santos, Castelo Interior, é São Miguel Arcanjo, né? E como é que nós nos preparamos? 40 dias. Fizemos aqui a Quaresma de São Miguel, o padre inclusive transmitiu ela também pelo Instagram e pelo YouTube, para botar esse povo todo aí para poder rezar. Dito isso, né? Quando nós começamos a estruturar o nosso grupo de jovens lá em 2021, fizemos um retiro, 130 jovens, veio ali 40 jovens, 50 jovens, começamos com isso, precisávamos estruturar o nosso grupo de jovens. Precisávamos, então, entender o mundo que ele estava vivendo, acolhemos ele, o jovem, e como foi a nossa evangelização, como ela foi assertiva. Daí eu vou passar a palavra para a Amanda, para ela poder também compartilhar um pouco, porque, veja, quando nós chegamos aqui, posso disponibilizar esse material, sim, Cleiton. Quando nós chegamos aqui, nesse ponto, nós não tínhamos um grupo de jovens ativo. Lembrem-se, o padre, quando começou em setembro de 2021, fez o primeiro retiro, Reconecta, para 130 jovens, eu tinha 2 jovens e 2 madrinhas. Nós 5 organizamos para 130 jovens. E é natural que depois venham pessoas dizendo, eis-me aqui, quero ajudar, quero fazer parte.
Uma vez por mês a gente tem a missa jovem, que reúne 2.000 jovens, inclusive amanhã à noite. Começa às 10 horas da noite e vai até 3 horas da manhã. É incrível, assim, é realmente grande o poder de Deus. Só que veja, esses números, por que eu estou dizendo esses números? Hoje eu falo de maneira feliz e contente, mas são 5 anos de trabalho. Isso não foi da noite para o dia, não foi de um mês para o outro, né? Foi muito posicionamento, foi muita oração. E agora eu vou passar a palavra para Amanda, porque eu acho interessante vocês não ouvirem só o padre, mas alguém que é fruto desse reconectar e que algum dia disse, eis-me aqui. E agora eu preciso que eles sintam que são o protagonista. Então, a Amanda, ela vai falar aqui, ela representa hoje cerca de 490 jovens que estão diretamente ligados a essa igreja, que tem alguma função, né? E começou com um áudio de 6 minutos e 4 segundos, né? Então, com vocês aqui, agora um pouquinho, a Amanda vai falar para a gente também. Amanda Rabelo, que é mineirinha, está aqui morando em Joinville, dentista, né? Ou seja, tem aí uma boa inserção na sociedade, profissionalmente falando, e engajada na nossa igreja também, né, Amanda? Boa tarde, pessoal. Eu vou começar explicando um pouquinho como eu vim parar no meio de tudo isso, né? Quando eu me formei, eu sou dentista, o padre falou, eu vim para Joinville e aqui eu não tenho família, não tinha ninguém, só vim para trabalhar. E para mim foi uma dificuldade muito grande. Eu nasci com família católica, eu fui criada na igreja. Antes de vir para cá, eu era muito participativa, serva de um grupo de jovens. E quando eu cheguei aqui, eu me vi numa cidade onde eu tentei participar de algumas paróquias, eu tentei me inserir, mas eu fiquei só no tentar, eu não conseguia, era como se eu não tivesse uma porta para entrar, sabe? Mesmo que, você é bem-vinda, mas era só, eu não sentia que era uma bem-vinda de verdade, sabe? Eu sentia que eu não ia conseguir exercer nada aqui, que eu não ia conseguir me aproximar de Deus, eu não ia conseguir ter a minha fé de volta. Então, eu fiquei bem perdida por um tempo. Por uma conhecida, eu acabei conhecendo o sagrado, acabei vindo nas missas e participando da missa, mas sem me aproximar de nada da juventude. E comecei a seguir as redes sociais do sagrado, e o padre não falou, mas eles fizeram também a série Promessas do Coração. E nessa série eu comecei a acompanhar também, e eu já, nossa, quando o olho brilha para aquela situação... Fala um pouquinho da série, Amanda, o que te chamou a atenção? É que, assim, na série, nós somos deonianos, somos do Sagrado Coração de Jesus, e ele tem as 12 promessas que foi feita para Santa Margarida, né? E ele foi fazendo de forma muito jovem, foi esquiando ali, né? Fazendo com jet ski, e ele trazia o conteúdo da promessa, mas de uma forma muito jovem. 12 esportes, 12 promessas. O senhor foi associando, né? Ele foi associando. E eu ficava, né? Como é fácil entender o que está sendo falado, e eu não conhecia as 12 promessas. E eu comecei a gostar das 12 promessas, gostar da forma fácil de entender que o padre passava. E aí eu comecei a seguir, era Santuário Jovem, o Instagram era do Santuário Jovem, e não participava ainda, e eles fizeram, que a gente vai falar ali na frente, mas eles fizeram o Reconecta Beat, o primeiro Reconecta Beat. E eu assisti em tempo real os Easters, e eu ficava, meu Deus, é isso que eu... E acompanhando, mas eu ainda não tinha tinha ido, não tinha tentado participar, nem nada. E um dia eu pensei, não, eu vou tentar, né? Já tive algumas portas que eu não consegui entrar aqui na cidade, mas eu vou tentar essa, por vários motivos. O nosso santuário aqui é uma... nesse sentido. Então, eu participei de uma missa jovem. Quando eu participei dessa missa jovem, eu senti uma ligação com o sagrado. E nisso eu fui conhecendo as pessoas, fui participando, e o padre já estava nessa caminhada com a juventude aqui há 1 ano. Eu não entrei em 2021, assim que começou. Eu me aproximei do sagrado em 2022. E ele, no começo, ele tinha uma rede de apoio que eram essas madrinhas. E eu acabei me aproximando das madrinhas,
porque eu acho que elas faziam justo o que ele queria, porque o padre sozinho não consegue alcançar todo mundo. Mas ele tem aquelas pessoas que abraçam, e no início ele tinha os padrinhos, que vem com aquela fala de pai, de mãe, aquela pessoa que te escuta, que te acolhe. Então ele tinha essa rede, e eu me aproximei dessa rede de apoio dele. E eu senti que eu poderia fazer parte, porque eles paravam para ouvir, eles paravam para te... Nossa, como que tu tá? Tu não tá com a família aqui? Se precisar de alguma coisa. Então, eu senti aquele acolhimento além do superficial, sabe? Além do, qualquer coisa, eu tô aqui. Não, era de verdade, sabe? Era, não, tu tá bem, vem no próximo grupo. E aí eu fui, tentei participar, mas no começo eles ainda estavam engatinhando, sabe? Então hoje as pessoas olham tudo que a gente tem e pensam, estava sempre pronto. E não, eu cheguei no grupo e eu olhei nos primeiros grupos e eu falei, meu Deus, né? Falta vida, faltava, né? E mal sabia eu que o padre também sentia isso, que o padre também estava aos poucos tentando estruturar, que era o começo. E eu lembro que eu me coloquei à disposição para... Não tinha contato com padre nenhum, mas eu me coloquei à disposição para essas madrinhas, porque eu vinha de um grupo de jovens, eu vinha de servir de grupo, e eu vi a necessidade ali. E eu me coloquei à disposição. E em poucos dias, isso é algo que eu admiro no padre Rodrigo, ele dá um voto de confiança para as pessoas. Em poucos dias ali, ele me falou, a gente está sonhando, a gente está estruturando, e eu preciso de ajuda. Então, naquele momento ali, eu me coloquei à disposição, né? Daí, logo, o padre, na cabeça, eu não sabia, mas na cabeça dele já tinha uma pré-estrutura, e aí logo eu já comecei a participar, porque assim, o que eu entendo do jovem? O jovem, ele é sim responsável, ele é sim bagunceiro, ele tem todas essas características, mas ele precisa de uma organização, ele precisa ser guiado, ele precisa ser orientado, porque muitas vezes ele se perde porque não tem um norte, sabe? E o nosso grupo de jovem aqui, no início, ele começou a ter essa organização. Foi sentida essa necessidade. O padre, então, no início, ele pegou um coordenador, tinha um coordenador e um vice. Em todo momento, sempre teve um coordenador e um vice. E esses coordenadores eram jovens também, que vieram ali do meio da juventude. E eu vejo que eram coordenadores que tinham uma linguagem muito própria, sabe? Uma linguagem que ouvia, que sabia caminhar junto. Só que esses coordenadores juntos é a mesma coisa do padre. Eles não conseguem ir até todos. Não conseguem ter essa proximidade que o jovem precisa. Eu acho que o ponto principal que a gente descobriu é proximidade. A gente precisa caminhar com os nossos jovens. Em todos os momentos que a gente deu uma leve afastada, ou deixou eles totalmente soltos, é como se eles perdessem o centro de direção, sabe? E aí, às vezes, a gente tende mas o jovem é inconstante. Não é que ele é inconstante, ele ainda está aprendendo a ter uma responsabilidade, aprendendo a caminhar. Então, não tem como eu querer que ele faça sendo que ele está aprendendo ainda, sabe? É diferente de quem já aprendeu. Então, isso a gente foi aprendendo no caminho, né, padre? Em alguns momentos a gente viu, não, mas peraí, por que está acontecendo isso? Porque a gente meio que deixou de lado. Aí a gente retoma e vai trilhando o caminho, né? E aí, no nosso grupo de jovem, a gente sentiu a necessidade de ter ministérios. Hoje, quando se iniciou, nós tínhamos intercessão, acolhida, eventos, o financeiro que caminhava com o secretariado e a comunicação, né? A comunicação sempre para a gente foi muito importante, porque, como o padre falou, desde o início, observou-se que era dessa forma que muitas vezes o jovem chegava até nós. Não é o nosso meio principal, mas é o nosso meio de trazer. Seja pela série, seja por vídeos engraçados. A gente, às vezes, não tem conteúdos nos nossos, conteúdo profundo, conteúdo de doutrina nos nossos vídeos. Mas não é ali que a gente quer ter um conteúdo, sabe? A gente quer trazer ele de uma forma, seja divertida, seja de uma forma nova, para que aqui a gente passe o conteúdo. E
a gente sempre fala muito que a intercessão sempre foi muito a nossa base, porque a gente sempre tem algumas crenças, né, que a gente foi desmistificando aos poucos. O jovem não reza, o jovem só quer oba-oba. Não, a gente descobriu nesse tempo que o jovem, quando você coloca ele em oração, ele reza e ele é uma potência, sabe? O jovem, muitas vezes, o ministério que eu mais fui direta, ligada, era a intercessão. E muitas vezes eu vi jovem que estava com problema em casa, ou jovem que estava com problema com seu corpo, que estava com problema de ansiedade, se colocar diante de Jesus e ali rezar pelos outros, sabe? E ali se colocar inteiramente pelos outros. Então, por isso que eu falo que o jovem é uma potência. Porque quando você acredita nele, quando você dá um voto de confiança, ele é intenso. Ele tem sonhos, sabe? Ele só precisa que acredite nele. Então, a intercessão fazia muito isso, de colocar os jovens ali em oração pelo que ia acontecer. Colocar o jovem em oração pelos grupos. Esses retiros que o padre falou de Reconecta. Esses temas não foi um tema, a gente quer falar disso. Não, foi temas rezados, foi temas que o Espírito Santo não foi nos conduzindo muitas vezes. Os grupos aqui, todos os encontros, eles se reúnem na capela, diante do Santíssimo, o Ministério de Intercessão, e eles rezam, sabe? Rezam com a palavra, rezam com Jesus exposto, fazem a oração para que seja sempre conduzido pelo Espírito Santo tudo que vai acontecer. E essas pessoas de intercessão são servas, né? Elas acabam se tornando referências para os jovens que estão entrando. Então, são referências já de oração. Outro ministério, acolhida. Às vezes o jovem tem muita dificuldade de chegar num grupo sozinho, ou de chegar num grupo e não saber se vai ser bem acolhido, ou não saber como vai estar lá. E o Ministério de Acolhida, ele faz isso. Ele é aquele que vai te abraçar, ou ele é aquele que vai te dar só um bem-vindo, ele é aquele que vai fazer a lembrancinha e vai te entregar, porque a gente também entende que o jovem, ele é do detalhe. Igual ali o padre falou dos Reconectas. Por que a gente sempre capricha tanto nas decorações? Porque, às vezes, eles não vão lembrar de tudo que foi falado, mas ele vai lembrar do momento que ele sentiu Deus naquela decoração ou naquela mensagem que ele recebeu. E aquilo ali é algo que fica marcado nele e que vai fazer ele querer voltar. E aí, quando ele voltar, a gente vai com aprofundamento, entendeu? A gente entende muito isso de que primeiro a gente traz, depois a gente aprofunda. Não tem como eu já querer passar para o jovem, vou dar só exemplos práticos, tipo, sobre a Santa Missa ali. As regras, o jovem chegou pela primeira vez no grupo, eu já querer passar para eles as regras da Santa Missa. Não adianta. Primeiro eu preciso fazer ele entender que ele é acolhido, que ele é bem-vindo, do jeito que ele é. Depois que ele tem que aprender a amar, que ele tem que aprender a entender o certo e o errado. Sabe? Então, com a gente aqui, a gente não empurra, vou usar um termo popular, goela abaixo. A gente vai aprendendo junto. Daí, a nossa estrutura foi crescendo, né? Tanto que para fazer todos os eventos ali, a gente começou com 130, 200, foi 300, 600, 900. Então, a gente precisou ter financeiro, porque nós tentamos sempre estar tudo muito organizado com o nosso santuário. Nós caminhamos juntos. Em momento algum, fomos independentes e nem queremos ser. Somos frutos do santuário. A juventude, ela é fruto do santuário. E o financeiro tem que ser da mesma forma. Então, nós sempre tentamos ter uma boa comunhão com o pessoal do financeiro, do próprio sagrado, com os sacerdotes. Claro que a gente tem um que caminha com a gente, mas nós temos mais outros 3. Então, nós tentamos andar sempre em união com todos eles, em união com a coordenação de CMPP. Isso eu acho que é um ponto muito importante. Nós temos essa abertura deles aqui na comunidade e nós tentamos trazer eles sempre muito perto da gente também na comunidade. Então, se tem evento pastoral, se tem evento, por exemplo, festa do sagrado, nós tentamos sempre estar juntos, porque nós somos comunidade. E isso a gente não foi desde o início, mas a gente foi ensinando, foi mostrando como é importante ser ali dentro.
Então, por isso que é importante também ter essa porta aberta. Vai ter uma festa do padroeiro? Coloca o jovem para ajudar. Vai ter alguma novena? Coloca o jovem para servir. Eu sei que às vezes é muito difícil, mas esse caminhar junto, eu sinto que é algo que é muito importante para o jovem se sentir pertencente. Às vezes ele fica pulando de igreja em igreja porque ele não se sente pertencente. A partir do momento que eu posso falar por mim, que eu me senti pertencente, eu não saí do sagrado. Porque eu me senti acolhida, eu me senti... A gente brinca que aqui é a casa do coração. A gente brinca não, a gente fala que aqui é a casa do coração. E o coração, ele é o de maior intimidade. Então, eu vejo que nós, jovens, hoje temos orgulho de ter intimidade com o sagrado, de ter intimidade com esse coração, sabe? Eu vejo os nossos jovens falando de boca cheia, sou do sagrado, eu sou da juventude do sagrado. E tudo foi crescendo. Hoje nós temos Ministério de Missões, tem o outside, que a gente fala, que é um momento de evangelização na praça. Quantas vezes nós estávamos na praça e quem estava ao redor ali veio rezar com a gente? Então, é uma forma, sabe? A gente tem trabalhado muito isso. Hoje temos o Ministério de Artes, porque eu volto a dizer, o jovem, ele é uma potência em criatividade, em sonhar. Então, hoje a gente brinca muito que o jovem está infiltrado. Toda pastoral tem jovem, mas porque teve a abertura, essa abertura de entender esses defeitos, essas características peculiares e acolher elas, sabe? E aí, isso que eu falei foi tudo o início do Santuário Jovem, que era o nosso grupo de jovem ali no começo. Mas esse grupo, hoje, ele deu... Acho que isso o senhor vai querer falar um pouco mais, mas dele nasceu o 25 mais, de um retiro do Santuário Jovem ali de dentro, nasceu o 25 mais, que são aqueles jovens, mas que não são tão jovens assim, que a gente fala que é a juventude acumulada, que não se encontrava em algum lugar na igreja, mas queria estar ali, queria servir. E tem o seu lugar para rezar, tem o seu lugar para caminhar junto, porque às vezes a temática que a gente usa com o jovem de Santuário Jovem, que é uma média de 13, 14, 15 anos, não dá para falar com o pessoal dos 25, dos 30 anos. Então, teve essa divisão, sabe? Temos a Juventude Deoniana, que também nasceu de tudo isso, porque, como o padre falou, somos deonianos. Então, nós caminhamos muito com o carisma com o Sagrado Coração de Jesus. Nós aprofundamos muito. Temos o Emaús, que ele é nacional, mas temos aqui no Sagrado também. E tudo isso hoje virou a Juventude do Sagrado. Então, viu-se a necessidade de ter uma organização central para caminhar muito próximo junto. Porque tem vários eventos, depois a gente vai citar alguns, tem vários eventos, tem vários momentos que a gente se encontra, e precisa estar sempre uma organização. Porque, como eu disse, o jovem ele precisa ser organizado para que ele consiga caminhar mais certo, sabe? E aí surgiu a Juventude do Sagrado, que tem gerado muitos frutos, né, padre? Muito. Recentemente nós lançamos a nossa camiseta, Juventude do Sagrado, e é bonito ver no olho dele, sabe? Eu faço parte dessa história. Sonhamos um dia com isso e realizamos, sabe? Então, eu vejo isso. O jovem ele precisa só que acredite nele e tente organizar um pouquinho o caminho dele ali, que ele não gosta de ser controlado, mas ele precisa de pessoas para se espelhar. E aí, quando você cria essas lideranças, esses ministérios, eles sabem em quem vão se espelhando, sabe? Viram pontos de referência. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Jean, até para a gente se organizar, a gente tem 13 minutos ainda. Não sei se a gente aborda, vai direto. Pode ir, padre, aí depois a gente abre as perguntas. Tem aqui tem já uma pergunta do Wanderson, e tem também
o Gleidson, não sei se já querem responder, também às vezes até já conecta, né? Como que se dá a relação espiritualidade versus formação, aprofundamento, e como a igreja pode acolher os jovens que rejeitam estruturas religiosas tradicionais sem comprometer a essência da fé cristã. E aí tem o Pedro também, que colocou aqui, é possível evangelizar jovens considerando totalmente a evangelização da família e pais. Tá. Vamos para a primeira pergunta ali, repete ela para mim. Como que se dá a relação entre espiritualidade e formação? Que também tem uma certa conexão com a segunda, que está ligada ali a questões de valores da fé. Eu acho que também entra um pouco naquele contexto, eu achei interessante, até eu coloquei aqui, me chamou a atenção que a estratégia de vocês de evangelização com o jovem, ela é permeada pela atração, né, que se dá pelo querigma, e a consequência de uma boa evangelização querigmática é que a pessoa vai, no seu tempo e na sua construção de caminho, a um discipulado, a uma construção doutrinária, catequética, pastoral, né? E a gente percebe que há um movimento na igreja, nos últimos anos, de querer já que a pessoa tenha uma experiência com Deus a partir da doutrina, né? E até eu acho que a Amanda que trouxe isso, né? Nós começamos pelo querigma, a doutrina vem depois. Então, acho que está muito conectado essas duas perguntas. Sim. Esse ano, eu vou citar como um exemplo que nós rezamos na primeira sexta-feira, que nós chamamos aqui a Missa Jovem, inclusive o arcebispo veio agora em setembro, porque nós comemoramos 4 anos de Missa Jovem, e ele viu ali uma igreja lotada, frente a 2.000 jovens, para rezar 10 horas da noite, sabendo que a missa não vai acabar antes das 2 da manhã, e uma observação que eu acredito que é muito importante é, nós temos aqui uma temática, obviamente é a Santa Missa, e na hora da homilia o padre permite-se fazer uma abordagem mais ampla, sempre focado no Evangelho. Então, o que nós fazemos? Esse ano, cada mês, nós estamos trabalhando com um discípulo. O tema nosso central é Ego Sum Discípulos, em latim. Traduzindo isso ao português, eu sou discípulo. Então, nós queremos que todo o jovem que vem, o adolescente, o pai, a mãe de família, entenda que ele é chamado a ser discípulo. E aí nós trazemos cada mês um discípulo. Nós já trouxemos aqui o apóstolo Paulo, e eu falo sobre as características, temperamentos, a personalidade de Paulo. Muitos que estão na Assembleia vão se identificar com ele. Eu trago aqui Pedro, impetuoso, impulsivo. Eu trago aqui São Carlos Acutis, como foi o do mês passado, que estava muito em voga. Então, cada mês um discípulo, e ali a gente desenvolve, na hora da homilia, características, personalidades, e como ele se rendeu para o chamado. Deixe tudo e me siga, né? Eis-me aqui. Como foi o eis-me aqui? O eis-me aqui de Santa Teresinha foi diferente de São Paulo, por conta da personalidade. E aí faz com que cada pessoa ela acabe se conectando. Ah, esse daqui é assim, esse aqui é essa. A gente teve um aqui que nós trabalhamos que foi José de Arimateia. E aí a gente pegou a característica dele ser um homem influente, poderoso e rico. Quanta gente que hoje é influente, poderosa e rica? E aí, não pode ser discípulo? Pode. Porque se nós temos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, é porque teve um homem poderoso, influente e rico, que foi lá e pediu para tirar ele da cruz e salvaguardou o corpo de nosso Senhor, entende? Então, como é que alguém que é poderoso, influente na sociedade e rico pode ser discípulo? Sabe? Então, tem muita gente que acaba se identificando com essa metodologia. Aí, amanhã à noite, nós temos mais um discípulo, em novembro mais um discípulo, em dezembro mais um discípulo, né? E aí nós vamos trabalhando, nós vamos catequizando, nós vamos fazer eles se apaixonarem por quem? Pelos santos da igreja, que são setas, pessoas que deram certo, pessoas que disseram, eis-me aqui, Jesus, para te seguir. Então, e hoje é a nossa vez, né? E esses retiros que a gente fez, Jean, todos eles têm uma grande característica, que é a decoração, que são a música, que é a artes, tudo isso conectado a um grande tema. Esse ano foi São Miguel Arcanjo. E eu fiquei impressionado que nem eu sabia que tinha ali cerca de 50 jovens entrando naquela igreja, fazendo parte do Ministério de Artes. Eu falei, de onde surgiu tanto jovem assim, né? Só para fazer mas para fazer uma encenação
demonstrando a guerra entre São Miguel Arcanjo e o demônio, né? O príncipe da milícia celeste e tudo mais. Então, eu acredito que, ou seja, a gente faz o jovem ter acesso às páginas da nossa doutrina, às páginas do nosso magistério, às páginas daquilo que é dogma católico de uma maneira diferente. Né? De uma maneira... Uma coisa que eu achei interessante, nós como igreja temos uma estrutura que demora as mudanças, né? É natural da igreja, nós vivemos nós temos como valor a tradição, logo a tradição acaba gerando essa dificuldade à mudança. Só que eu fico impressionado em como nós demoramos para mudar as coisas na evangelização, mas a gente quer que as pessoas mudem rápido. A gente quer que a conversão das pessoas aconteça de forma veloz. Quando a estrutura da igreja, até o Papa Francisco fala isso no Evangelho Gaudium, ela é caduca, pastoralmente falando. Ela se torna caduca porque nós não estamos... não é mudar o Evangelho, mas é exatamente isso que vocês fizeram. Eu até anotei aqui, vocês usaram da arte, da linguagem, da música, do design. Ao mesmo tempo, vocês foram profundamente processuais, ou seja, vocês sabiam exatamente o que estavam fazendo quando começaram, que era lançar uma série e comunicar, missão e identidade da igreja, e de anunciar, nós somos chamados à comunicação, investiram, coloquei aqui que teve um investimento financeiro, contrataram uma empresa para fazer isso, ou seja, existiu uma decisão de gestão profissional, bem alinhada a uma meta. Com isso, vocês seguiram para um processo, precisamos de jovem, então vamos trazer eles para primeiro experimentar Deus, e o caminho de discipulado vai acontecendo, que é a história um pouco da Amanda, assim. Então é interessante como vocês construíram uma estratégia que usou a técnica, e aí aqui nós da Dominus amamos falar sobre profissionalização da evangelização, então vocês conectam muito esse valor à estratégia de vocês, e também a dimensão do acolhimento na sua essência querigmática. É difícil, a gente tem uma preocupação imensa com mudar a vida das pessoas, quando, na verdade, quem vai mudar são elas, não é eu. E aí a gente rouba, né, a liberdade do outro, a gente é um invasor da liberdade alheia, e deixamos de fazer exatamente o que fizeram com a Amanda, ser uma experiência de cupido da amizade de Deus, né? Eu proporciono amizade, mas essa amizade é entre duas pessoas, que não envolve uma terceira, né? É uma relação de duas pessoas. E até as perguntas estão muito conectadas a isso. É possível, por exemplo, evangelizar um jovem, aqui, né? Outra tem aqui, ó. É possível evangelizar sem impor, respeitando liberdade e diversidade do jovem, especialmente em contexto de pluralismo religioso e ideológico. Na verdade, só é possível evangelizar sem impor. Se for imposto, não vai haver evangelização. Que é exatamente isso que vocês estão fazendo, né? Vocês estão dando oportunidade às pessoas conhecerem a Deus. E o resto vai sendo uma sequência. E acho que resume essa fala que você colocou ali, Jean, quando Jesus diz, se queres me seguir. Obviamente, quando a gente quer seguir a Jesus, então o meu referencial é Ele. Sim. Ele se torna o meu referencial. Então, tudo isso que a gente explicou aqui, dos nossos eventos, iniciativas, ou eventos que são traduzidos por experiências espirituais, tem como grande plano de fundo, grande objetivo, deixar impresso no coração das pessoas que Jesus é o referencial. E este Jesus, ele é traduzido pela Santa Igreja, né? Com sua tradição, com seu magistério, com todo o seu ensino de 2000 anos. Agora, como fazer chegar essa riqueza doutrinária no coração destes nossos jovens? Doses homeopáticas, né? No ritmo de cada um. Mas pode continuar aí. É que eu realmente, assim, eu fui fazendo essas anotações que eu acho que vocês foram seguindo uma linha, pode até ser que não foi proposital, mas uma linha de conexão, de processo mesmo evangelizador muito bem. E é legal a gente ter esse feedback de alguém que não está aqui, mas que se interessa pelo tema, porque nos ajuda, né? Eu não tinha pensado sobre essa questão processual, e de fato foi. Então, você vai trazendo termos, definições para aquilo que a gente está fazendo, e isso enriquece também. O processo nosso com a juventude aqui, além desses retiros, nós estamos identificando, como a Amanda já colocou,
que a faixa etária dos 15 aos 20, ela é um tipo de abordagem, porque o jovem ele não tem preocupação tanto com o mercado de trabalho, ele está naquela incerteza de qual faculdade eu vou fazer, ele ainda não tem tanta noção dos boletos que a vida vai dar para ele ter que assumir e pagar, não é? Então, mas tem o jovem de 25, 30, que já casou, que descasou, que separou, que já viuvou, que já brigou, que já está na segunda, terceira união, que já tem filho pequeno. Esse tem sede de Deus. Mas a abordagem sobre Jesus Cristo, igreja, é bem diferente de alguém que está só se preocupando com o terceirão, com a caneta que tem que ser abençoada para a prova que vai fazer do Enem, do vestibular. Né? Então, nós fizemos aqui o grupo de jovens adultos 25 mais. Enquanto o santuário jovem é entre 15 e 25, o 25 mais acolhe gente de 25, 30, 35, 40, 50, uma vez por mês, 200 pessoas, vão para a missa às 5 horas da tarde e já ficam, vão para o grupo às 5 horas da tarde e já ficam para a missa às 7 horas da noite. Quanta gente, e assim, me permita dizer, quanta gente evangélica. Nós temos muitos evangélicos aqui, ex-católicos que estão voltando para a Igreja Católica, que não é um fenômeno aqui de Joinville. É Brasil isso, né? A gente tem visto isso, né? Mas, assim, as nossas catequeses de adulto aqui, faltam catequistas pela quantidade de pessoas que estão retornando ao catolicismo, né? E nós temos aqui iniciativas que a gente sai, a gente quer, é uma igreja em saída, então a gente faz evangelizações dentro do santuário, mas entendemos que precisamos ir para fora. Então, uma vez por ano, nós vamos para a praia. Como aqui é a região litorânea, nós vamos à praia, de 40 minutos daqui, e a gente faz o Reconecta Beach, ou seja, reconecta na praia. Ali a gente evangeliza, canta, dança e reza pelas pessoas. Né? Tudo com ordem do senhor bispo, com o Santíssimo Sacramento, tudo bem certinho. Aí nós temos também um momento de beber quando a gente vai para o PHN. A gente faz aqui 2 ônibus e vamos para o PHN. Vamos participar do PHN também, que é o momento de os jovens daqui verem que eles não estão sozinhos, que tem outros 300 mil jovens que vivem isso de alguma maneira também lá na sua paróquia, né? Então, aí a gente quer que o jovem vista aquilo que é expressão da juventude. Aí a gente fundou aqui a Reconnect Store, entende? Ou seja, uma marca que faz as pessoas vestirem a camiseta. E todo mundo compra, sabe? É uma coisa... Aí temos aqui, depois desse retiro, depois desse movimento dos jovens adultos, entre as mulheres surgiu Rosas de Marias. São só mulheres acima de 25 anos que rezam. Os homens viram aquilo e falaram, a gente quer também. Aí fundaram os Amigos do Coração, né? E tem também o movimento do 25 mais Kids, que são os filhos desses de 25, 30, 40 anos, que vêm, bebem, enquanto seus pais estão na sala ao lado, bebendo de um conteúdo sólido, maduro. Né? Que já responde, padre, uma pergunta sobre o que o Pedro fez, que é possível evangelizar os jovens desconsiderando totalmente a evangelização das famílias. Não há desconsideração, né? Não. Na verdade, há uma conexão, ou seja, vocês começaram um projeto jovem que agora já está atingindo as famílias, né? Porque o jovem, ele alcança a sua família na evangelização. Né? Exato. Então, a gente pensa assim, que onde cabe você, cabe teu filho também. Sim. Né? E depois disso, a gente tem uma vez por mês o terço na praça. Então, a gente vai para uma praça que tem aqui perto de um estádio de futebol, rezamos o Santo Terço. Ali, a devoção ao Santo Terço é algo que tem crescido bastante, né? Rezamos a Quaresma de São Miguel, foi online, fizemos o Terço entre amigos aos domingos, ou seja, temos aqui uma série de iniciativas, tudo isso para sempre fazer manutenção da fé, trabalhamos um assunto, a nossa igreja é tão rica que a gente não quer esgotar ela em uma missa, em um retiro, não dá, é impossível isso, né? Nós queremos que o jovem continue, então, fazendo uma amizade com Jesus, com o Espírito Santo, com essa riqueza que somos, né, enquanto igreja. Então, o que nós podíamos compartilhar com vocês, de maneira bem genérica, né, mas muito feliz, muito realizado por tudo que a gente tem alcançado aqui, era isso, Jean. Muito bom, assim, eu teria muitas perguntas, a gente poderia passar aí algumas horas conversando sobre isso, o que é importante para a gente, principalmente, por que a gente faz esse tipo de formação, né?
Porque nós acreditamos que uma evangelização de qualidade, ela precisa ter excelência na sua realização, ela precisa ter qualidade, e isso requer esforço, desejo, dedicação, e aí eu anotei uma coisa bem importante, achei muito bonita, a Amanda falou uma coisa que me marcou, ela disse, o padre, quando me chamou e a gente conversou, ele falou sobre o que eles estavam sonhando, né, sobre o que eles estavam sonhando para a juventude, e isso é muito importante, porque as pessoas elas se conectam a propósito, a um caminho que não é sobre fazer coisas, mas é porque eu faço todas essas coisas, né? Porque que a minha vida tem sentido, porque eu tenho que ter um propósito maior do que isso. Então, esse tipo de formação é para nos trazer essas reflexões. E eu gosto sempre de usar uma fala que é o seguinte: eles são grandes, eles têm uma estrutura. Hoje eles têm, mas como eles bem partilharam, começaram lá atrás sem nenhuma estrutura. Então, se a sua paróquia não tem, se você como padre não sabe como lidar com o jovem, você pode se espelhar lá atrás, não é agora só, quando ele já tem uma estrutura. Agora eles já estão caminhando com uma turma grande aí, né? Mas o início foi solitário, o início sempre é solitário. E, na verdade, ele precisa ser solitário porque ele é evangélico, né? Eu dei uma palestra no Summit do ano passado sobre o legado evangelizador, e eu usava exatamente isso, né? Nós estamos aqui 2000 anos depois, porque 12 homens transformaram o mundo, era só 12, não era uma multidão de pessoas, né? Isso, para mim, é muito impactante, assim. Eu lembro que, na minha formação do Summit, na palestra de abertura do ano passado, eu me senti motivado a falar sobre esse tema porque eu tenho visto ao longo das minhas formações, das viagens aí pelo Brasil, da formação nas paróquias, que nós deixamos de nos preocupar com o legado evangelizador, né? Muitos de nós pode ser que vamos morrer na nossa lápide ou na nossa comunidade, ninguém vai lembrar do que a gente construiu na nossa comunidade ou na igreja, né? Porque nós vamos nos preocupar, o próximo que vier resolve, né? Eu ouço isso de leigo, de padre, de consagrado, né? Então é importantíssimo construir esse legado, né? Ter essa coragem. E tem pessoas de vários lugares do Brasil construindo isso e é muito legal a gente fazer essa partilha. Eu quero lembrar vocês que o tema acolhida é profundo, não se esgota, e por isso nós organizamos o Evangelizar Summit, que vai acontecer aqui em São Paulo, no dia 21 e 22 de outubro. Você, sua paróquia, sua comunidade é convidada a estar conosco. Faça como muitos que já estão aqui participando, estão fazendo. O Padre Tiago está aqui, está montando uma caravana de liderança lá de Santa Catarina para vir, tem outras pessoas, né, organizando para estar conosco aqui no Summit, e você não pode ficar de fora. Quem está aqui no Conexão tem um desconto especial, então o link é colocado lá no grupo, nos nossos grupos, tanto do programa de mentoria, do Aceleração, também agora do Evangelizar Summit, do Esquenta Evangelizar Summit. Então o link para inscrição está lá, você tem um desconto, e quem está no Conexão tem o desconto com a camiseta, que é essa camiseta linda aqui, escrito o nosso coração, está na evangelização. Então você, além de se inscrever para o evento, vai poder ter a camiseta lá no dia. Então, se você quer fazer parte aí do Evangelizar Summit, que vai estar acontecendo agora nos dias 21 e 22 aqui em São Paulo, na FAPCOM, e aprender mais sobre comunicação, vai ter Rodrigo Alvarez, Padre Patrick, Astromar, Dom Edson Oriolo e tantos outros palestrantes, são 12 palestrantes no total, para a gente falar só sobre acolhida. Vamos falar sobre acolher na dor, protocolos de acolhimento na igreja, vamos falar sobre cultura do acolhimento, sobre a juventude, sobre as crianças. Padre Eduardo de Palmas, que é o padre da turma do Dudu, já ouviu falar, Padre Rodrigo, do Padre Eduardo? Não. Padre Eduardo é o pároco da Catedral de Palmas, que tem um projeto que, por acaso, ele foi jogado, assim, para sabe aquelas coisas que o padre é convidado para fazer um projetinho lá, de uma palestra para criança, e resumo da ópera, hoje ele é conhecido como Padre Dudu, tem uma tropa de personagens que viaja com ele pelo Brasil, cantando, com várias dinâmicas, é bem legal, e ele vai estar falando sobre o acolhimento das famílias a partir das crianças, como que a gente atrai
as famílias, como que a gente cria um processo de acolhimento da família, usando, né, a estratégia de evangelização a partir da criança, porque quando você acolhe a criança, você acolhe a família inteira, né? Então, eles fazem esse trabalho, o Padre Dudu vai estar falando sobre isso. Tem também o Padre Fernando, aí, da Arquidiocese de Joinville, o ecônomo da Arquidiocese, vai falar sobre como a acolhida impacta na vida financeira das paróquias, né? Como é importante isso para a arrecadação também, a gente sabe que precisa do recurso financeiro. Então, é um evento profundo, onde você vai aprender muita coisa aqui para praticar depois que você sair daqui. Então, não perca tempo, faça a sua inscrição. Quero lembrar também que sábado, agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um workshop dedicado ao Conselho de Pastoral. Nós vamos falar sobre a identidade e a missão do Conselho de Pastoral e como ele é importante no processo evangelizador. Se a sua paróquia não tem conselho ou o conselho precisa ser revitalizado, parece mentira, né? Dizer que uma paróquia não tem conselho de pastoral, mas, pois é o que eu mais encontro aí pelo Brasil, é paróquias que não têm estruturado o conselho de pastoral. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso, um workshop gratuito, às 9 da manhã, pelo Meet também, nós vamos estar falando sobre isso. E nesse sábado a gente vai lançar um material super bacana, que a gente está quase pronto aqui, que é um planner, um documento, um material super dinâmico que a gente criou para fazer a revitalização do Conselho de Pastoral, que são 23 encontros que a gente vai estar aí lançando no sábado para vocês conhecerem. Então, não percam, sábado às 9 da manhã, se você não inscreveu a sua paróquia, preferencialmente o coordenador do conselho ou o padre faz a inscrição e aí marca lá para o conselho estar junto para assistir a essa formação, tá bom? Padre Rodrigo e Amanda, muito obrigado pela presença de vocês. Eu só estou chateado com uma coisa, que é o Padre Rodrigo não pôde estar com a gente no Summit, estou indignado até hoje, mas fazer o quê, né? No ano que vem, quem sabe, a gente consegue trazer o senhor aqui, porque eu lutei, viu, para trazer esse homem, mas não deu certo. Mas vamos lá. Então, eu queria muito ter a experiência de vocês no Summit, e com certeza eu sei que para vocês também estar na evangelização ia ser muito legal, a experiência muito bacana do evento. Mas rezem por nós, ou se quiser mandar alguém do santuário para o Summit também pode mandar, vai ser muito legal a gente ter vocês aqui com a gente, tá bom? Jean, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela acolhida e, de alguma maneira, mesmo distante, através da tecnologia, aproximando-se, né, do nosso trabalho, curtindo, comentando e até, de alguma maneira, aí, permitindo que ele chegue a mais pessoas, como nessa live aqui, nessa aula dessa tarde. Tá? Que Deus abençoe o Summit 2025. Obrigado. Gente, essa formação do sábado, a gente vai mandar o link para vocês nos grupos, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço a todos e até o encontro nosso de sábado e também na próxima quinta-feira. Tchau, obrigada. Foi uma alegria estar com vocês, gente.